Toma a sua palavra. Abra no Evangelho de João. Capítulo 21, a partir do versículo 1. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se de modo. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, Natanael, filhos de Zebedeu, e outros 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Respondeu-lhe estes: também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhes Jesus: amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não, responderam-lhes. Disse-lhes ele: lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. Lançaram, e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque estava nu, e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram na barca, arrastando a rede dos peixes, pois não estava longe da terra, senão cerca de 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram brasas preparadas, e um peixe em cima delas, e pão. Disse-lhes Jesus: trazei aqui algum dos peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos seus discípulos ousou perguntar-lhe: quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e lhes deu, e do mesmo modo o peixe. Era esta já a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Meus queridos e minhas queridas, nós estamos diante do principal tempo, não só da nossa fé, mas da nossa vida. Você está diante do dia mais importante da sua vida. Que dia é hoje? Hoje é Páscoa. Hoje é a Páscoa do Senhor. A Páscoa não foi ontem, a Páscoa ela continua sendo hoje. Nós estamos no tempo em que a igreja chama de 8ª de Páscoa, ou seja, do primeiro domingo da Páscoa até o segundo domingo da Páscoa é como se fosse um único dia, um único domingo. Então você pode virar para esse irmão que está aí do seu lado e desejar para ele Feliz Páscoa, se você não fez isso hoje. Hoje é Páscoa do Senhor. E a igreja prolonga essa comemoração, prolonga essa celebração, justamente para que nós possamos entender que este é o centro absoluto da nossa fé. Quem esteve aqui na semana passada, ouviu o Dinho, fundador da comunidade Servir, dizer que a Semana Santa é a semana mais importante da nossa fé. E ela é a mais importante da nossa fé, justamente porque culmina no dia da Páscoa, culmina no mistério pascal. É isso que centraliza tudo aquilo que nós celebramos todos os dias. Todos os domingos na Santa Missa, nós fazemos memória do dia que nós estamos celebrando hoje, o dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que depois de ter morrido por nós, que depois de ter descido à mansão dos mortos, como o Dinho também trazia na semana passada, ele ressuscitou verdadeiramente.
Ele ressuscitou dentre os mortos e Ele é a nossa esperança. Ele é a esperança da nossa fé. É por causa da ressurreição de Jesus Cristo que nós estamos aqui. É por causa da ressurreição de Jesus Cristo que nós vamos na missa todos os domingos. É por causa da ressurreição de Jesus Cristo que nós temos esperança de vida. Porque, meus amados e minhas amadas, como vai dizer São Paulo, se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos, nós seríamos os mais dignos de lástima do mundo. Porque se nós passamos pelo que nós passamos, se nós vivemos aquilo que nós vivemos, se nós sofremos aquilo que nós sofremos, e Jesus não tivesse ressuscitado dentre os mortos, nós poderíamos nos lamentar, nós poderíamos nos entristecer, nós poderíamos chorar, nós poderíamos nos desesperar, mas meus amados, minhas amadas, o fato de que Jesus ressuscitou é verdadeiro, e já essa é o motivo da nossa alegria, o motivo da nossa vida, o motivo pelo qual nós não devemos mais nos entristecer, nós não devemos mais nos menosprezar, nós não devemos mais nos desesperar, porque se Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, a nossa esperança ela está viva, porque nós também ressuscitaremos. Sim, nós ressuscitaremos no último dia, nós ressuscitaremos depois que nós morremos, quando Jesus retornar e houver a grande ressurreição, mas a cada dia, baseado na ressurreição de Jesus Cristo, nós também podemos ressuscitar para uma vida nova, para uma esperança viva, e é isso que nós celebramos. Então fala para esse irmão que está do seu lado: meu irmão, hoje é o dia da sua ressurreição, porque se você está em Cristo, você ressuscitou com Ele. Você crê nisso? No relato aqui do Evangelho, nós estamos, como vocês ouviram, na terceira aparição de Jesus para os seus apóstolos. Mas essa aparição de Jesus para os apóstolos, ela é muito diferente das outras aparições. As duas primeiras aparições, os apóstolos estavam no cenáculo. Não sei se vocês se lembram disso. Os apóstolos estavam no cenáculo reunidos, pois era onde eles se reuniam todos os domingos para celebrar a Eucaristia. Todos os dias eles estavam ali reunidos. E Jesus apareceu no primeiro domingo, no domingo da ressurreição. Jesus apareceu no segundo domingo, quando Tomé estava presente, porque na primeira vez Tomé não estava presente. E nessa terceira vez Jesus apareceu para eles fora daquele contexto, fora do contexto do cenáculo, fora do contexto onde eles já tinham visto Jesus. E existe também uma grande diferença nessa aparição. Os apóstolos, eles parecem que estavam mais abatidos do que na vez passada. E é por isso que eu trouxe aquela palavra na finalização da oração. E logo em seguida eu trouxe esse evangelho ao qual Deus nos inspirou, para que pudéssemos basear a alegria que Jesus nos traz com a tristeza que tinha no coração dos discípulos. A tristeza que já estava no coração deles no momento da Santa Ceia. Se vocês lerem do capítulo 15 até o capítulo 17 de São João, vocês vão ver ali toda a catequese de Jesus e a oração que Jesus faz pelos discípulos. E o tempo inteiro Jesus frisa que eles estavam abatidos, que eles estavam com o coração entristecido, por causa das coisas que Jesus estava falando. Jesus estava se despedindo dos apóstolos. E os apóstolos que passaram ali todo aquele tempo com ele, viveram grandes coisas com ele, já estavam começando a ficar com o coração apertado. Ele está se despedindo, e ele já estava dizendo anteriormente que ele ia morrer, que ele ia sofrer na mão dos fariseus, na mão dos sacerdotes, na mão do povo judeu. Jesus já estava predizendo isso há muito tempo, e ali estava no coração dos discípulos: caramba, agora chegou a hora, ele está se despedindo, vai ser verdade mesmo, ele realmente vai morrer, nós vamos perder o mestre, nós vamos perder o Senhor. E eles ainda não compreendiam todas as coisas, porque eles ainda não tinham o Espírito Santo. Jesus mesmo dizia para eles: agora vocês não compreendeis aquilo que eu estou dizendo, mas compreendereis depois. Como eu disse, como eu li aqui na Sagrada Escritura: a vossa estáis tristes agora, mas eu vou e voltarei a vós,
e voltareis a se alegrar, e ninguém tirará a vossa alegria. Ninguém tirará a alegria deles, por quê? Porque uma vez que Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele não morrerá jamais, e eles também não iriam provar da segunda morte, como diz São Francisco. Eles provaram da primeira morte, mas Jesus nos livra da segunda morte, que é a condenação eterna. Então ninguém é capaz de tirar a alegria dele, assim como ninguém é capaz de tirar a sua alegria, porque a sua esperança está viva. Jesus ali, ele já alertava os seus discípulos para aquilo que eles iriam viver, porque Jesus sabia muito bem o que iria acontecer com os discípulos. Jesus sabia que eles iriam fugir, Jesus sabia que Pedro ia negar, Jesus sabia que Judas ia trair, Jesus sabia que eles iriam se desesperar depois, porque imagina, meus amados, minhas amadas, esses homens que conviveram com Jesus, que tocaram nele, que presenciaram os milagres dele, que ajudaram ele em seus milagres, que foram ali ordenados como os bispos da igreja, e depois eles viram que Jesus ele foi para a cruz, e eles não fizeram nada. Imagina a angústia do coração deles depois, o arrependimento que deve ter batido no coração deles, o temor que eles devem ter tido. Com certeza, aquilo que eles estavam sentindo de tristeza triplicou no momento depois da morte de Jesus. Sobretudo quando João, o discípulo amado, relatava para eles provavelmente aquilo que tinha acontecido, porque quando eles se reuniram, provavelmente João iria relatando para eles aquilo que aconteceu, porque ele estava lá ao pé da cruz, então ele narrou aquilo que Jesus tinha sofrido, e como que o coração deles estavam abatidos. E eles pensavam, talvez, eu poderia ter estado com ele, eu poderia não ter negado, eu poderia não ter fugido. Olha, João ele foi até o final, e ele esteve com o Senhor ali até o final, e nada aconteceu a ele, mas eu fui um covarde ali, provavelmente já ia abatendo o remorso no coração dos discípulos também. Mas o Senhor misericordioso, que já tinha prometido que depois que ele voltasse a eles, a alegria deles seria completa e ninguém tiraria a alegria deles. Jesus não se importa com tudo aquilo que eles faziam, com tudo aquilo que eles fizeram. Para que Jesus manifeste a alegria em mim ou em ti, não depende daquilo que nós fazemos pelo Senhor, não depende daquilo que nós deixamos de fazer pelo Senhor. Não importa se até hoje você viveu uma vida de pecado, não importa se nessa Semana Santa ou nessa Quaresma você negou o Senhor, você traiu o Senhor, você pecou mortalmente. O Senhor, Ele quer que você esteja aqui, o Senhor, Ele quer que você esteja quando Ele se manifestar para você, e hoje Ele te trouxe aqui para que Ele pudesse manifestar para você, e acabasse com toda a tristeza, e acabasse com tudo aquilo que tem abatido o seu coração, como abatia o coração dos discípulos. O relato que nós lemos no capítulo 21, eu percebo que ali, Jesus ele trabalhou toda aquela realidade, e a pessoa que mais os dois personagens que mais chamam a atenção nessa passagem são Pedro e João. Pedro é aquele que convida os outros. Na verdade, ele não convida, ele diz, eu vou pescar. E vejam, quando Pedro se encontrou com Jesus, o que ele estava fazendo? Ele estava pescando. Quando Pedro se encontrou com Jesus, ele estava pescando. E depois que ele teve uma experiência com Jesus, o que ele fez? Ele largou as redes. A vida de Pedro, até o encontro dele pessoal com Jesus, era uma vida de pescador. Então ele pescava, todos os dias ele ia pescar. Quando ele se encontrou com Jesus, Jesus disse para ele, deixai as redes, agora você será pescador de homens. Então no momento em que Jesus ali, que Pedro, ali ele diz, vou pescar, é como se Pedro tivesse abandonado a eleição que Jesus tinha dado a ele. Por causa do abatimento dele, por causa da dor que o coração dele está, por causa da falta de esperança que ele tinha, mesmo Jesus já tendo se manifestado para ele 2 vezes depois de morto e depois de ressuscitado, Pedro ele resolve retornar para a vida velha. Pedro volta para a pesca, Pedro pega de volta as redes que ele já tinha largado um dia para seguir Jesus, e os outros vão junto com ele.
Ele era aquele que exercia liderança. Ele era o chefe do colégio apostólico. Então os outros foram junto com ele. E começaram a pescar. E o que aconteceu naquele noite de pesca, meus amados e minhas amadas? O mesmo que aconteceu no relato de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Eles passaram a noite inteira e não pescaram nada. É como que se fosse uma repetição do mesmo relato. Você lê João 21 e lê Lucas 5 e você vai ver a mesma experiência fracassada de Pedro e os apóstolos ali tentando pescar. E Jesus providenciou esse momento, porque Jesus queria que Pedro voltasse ao momento em que ele tinha se encontrado com ele primeiramente. Agora, depois de ressuscitado, no mesmo momento, ali, quando Pedro nada tinha apanhado, e os apóstolos nada tinham apanhado, e Jesus, ele se manifesta, eles não reconhecem Jesus, Pedro não reconhece Jesus, mas Jesus diz, joga a rede do lado direito. Eu imagino que no coração de Pedro, ele foi fazendo memória. Ele foi lembrando de tudo aquilo que talvez no coração dele já tinha perdido a esperança. No coração de Pedro talvez tinha se perdido toda a esperança, mas ali ele se lembrava daquele momento. Quem que há 3 anos atrás me mandou jogar a rede do lado direito? E quando eu joguei, eu não aguentava puxar de tantos peixes. Pedro não disse. Quem disse foi João. É o Senhor. Só pode ser o Senhor. Só pode ser o Senhor para estar nos fazendo viver novamente aquilo que Ele nos fez viver naquele dia. Só o Senhor pode nos dar agora um recomeço depois de tudo aquilo que aconteceu. Só o Senhor pode nos dar novamente uma vida. Só o Senhor pode fazer isso. Então é o Senhor, eu creio. Eu creio que Ele ressuscitou dos mortos e eu professo com os meus lábios, é o Senhor. Então a alegria toma o coração de João e toma o coração de Pedro. Porque Pedro, como sempre impulsivo, ele vai. E a palavra vai dizer, Pedro cinge-se com uma túnica e se atira ao mar, porque ele não quer esperar. Ele não quer esperar que o barco vá, ele não quer esperar nada, ele só quer pular e ir ao encontro do Senhor, porque aquele que o conquistou na primeira vez estava o conquistando de novo, e ele que ali estava nu, ou seja, ele estava fora da graça. Quando a palavra diz que Pedro estava nu, é porque Pedro estava sem a graça de Deus. Então ele se reveste da graça de Deus, ele se reveste da fé, ele se reveste da confiança, ele se reveste da alegria e vai ao encontro do Senhor. Porque o Espírito de Deus, que já tinha agido em Pedro, quando ele proclamou pela primeira vez que Jesus era o Cristo, também agiu nele naquele momento, para que ele fosse ao encontro do Senhor. Quando ele chega ao encontro do Senhor, o que acontece? O que tinha lá? Pega aí comigo de novo, lá em João 21. No versículo 9. João 21, 9. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas e pão. Quando eu enxergo a imagem daquelas brasas preparadas, além do peixe e além do pão, que vão representar o pão, a Eucaristia, eu vejo aquelas brasas e eu lembro do momento em que Pedro negou Jesus. Lá em São Lucas, você vai perceber que quando Pedro estava indo, estava ali, as pessoas acenderam uma fogueira para se aquecerem. E quando Pedro se aproxima da fogueira, perguntam para ele, afirmam que ele estava junto com Jesus e ele nega Jesus. Pedro nega Jesus diante de uma fogueira. Jesus
chama Pedro para declarar o amor dele a ele diante diante também de uma fogueira. Jesus, ele monta todo o cenário, ele monta o cenário do encontro pessoal de Pedro com ele, ele monta o cenário do momento da negação, ele monta o cenário da Santa Ceia com a Eucaristia, para que ali ele possa reestabelecer a vida de Pedro, para que ali ele possa reestabelecer a vida dos apóstolos, para que ali ele possa reconfirmar o ministério de Pedro. E por isso que aí ele vai dizer, a partir do versículo 16, a partir do versículo 15, tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se, porque ele perguntou pela terceira vez: amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço, cingias-te e andavas aonde querias, mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Por essas palavras, ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. E aqui, depois da declaração de amor que Jesus conduziu Pedro a fazer por ele, assim como se tivesse reconciliando-se, ou pagando pela negação, Jesus dava a Pedro a oportunidade. Jesus, ele nos dá sempre a oportunidade de nos redimir dos nossos pecados. E se preciso for, o Senhor, ele coloca o mesmo ambiente, onde outras vezes nós não fomos capazes de lhe ser fiel, para ali nós poder sermos fiéis a ele e declarar o amor dele por nós. Se você muitas vezes negou Jesus, se você muitas vezes perdeu a esperança, creia que você obterá de Deus, obterá de Jesus Cristo a mesma oportunidade de declarar o teu amor por ele, obterá a mesma oportunidade de recomeçar, de reencontrar-se com ele, de voltar àquele primeiro encontro com ele. Meus amados, a ressurreição do Senhor, ela nos chama a voltarmos ao primeiro amor, ela nos chama a voltar não somente ao nosso primeiro encontro pessoal com Jesus, mas ao primeiro encontro da igreja com Jesus. Nos convida a voltar à igreja primitiva, nos convida a voltar àqueles que criam, àqueles que professavam, àqueles que anunciavam com todo zelo, com todo entusiasmo, e por isso convertiam multidões, porque na boca dos apóstolos, na boca dos primeiros discípulos, na boca daqueles primeiros que se convertiam à fé, a ressurreição do Senhor, ela estava, como que era um fogo que estava nos lábios dele. Quando eles diziam: o Senhor ressuscitou, aleluia, o coração deles queimava, como alguém ouvia dizer: o Senhor ressuscitou, aleluia, o coração deles também queimavam, os olhos deles queimavam, porque eles estavam diante do mistério dos mistérios, eles estavam diante da promessa que eles esperavam há muito tempo, eles estavam diante daquilo que Jesus tinha dito a eles. Eles viram Jesus morto, eles viram Jesus dilacerado, eles viram Jesus sem aparência humana, eles viram um cadáver, eles viram aquele que eles viram fazer prodígios como um cadáver nos braços da Virgem Maria, sendo sepultado. Imagine essa cena, meus amados, imagine isso. E quando eles veem Jesus ressuscitado, aquilo arde no coração deles. Tanto Pedro depois, ele é o homem do poder. Quando Pedro ele retorna, quando Pedro ele volta, ele é o homem da autoridade, ele é o homem que tem a coragem de chegar para os judeus, de chegar para aqueles que estavam lá no dia de Pentecostes, aqueles que vieram no templo. Ele era capaz de dizer: este Senhor que vós matastes, esse homem que vocês matastes, que vocês pregaram na cruz, ele ressuscitou, como havia dito, e agora nós estamos provando da profecia de Joel. E Pedro, ele não tinha medo de falar isso. Pedro agora, ele não negava, mas ele professava, porque ele tinha experimentado uma segunda vez que Jesus estava ali olhando nos olhos dele. E
E você também precisa experimentar isso. E você também precisa viver. E você também precisa entrar nesse mistério. Porque quando Jesus se reconcilia com Pedro, ele estava novamente reconciliando a igreja. Pedro era o chefe dos apóstolos. Ele era como que, aliás, ele é como que aquele que está à frente, aquele que é o representante da cabeça, que é Cristo. Então, quando Jesus ele chega para a cabeça e faz com que a cabeça tenha essa experiência de renovação, essa experiência de voltar às origens, essa experiência de voltar ao reencontro com Ele, Ele está chamando toda a igreja a voltar a uma experiência de reencontro com Ele, a ser perdoado dos seus pecados, a fazer novamente aquilo que não fez, aliás, a fazer agora aquilo que não fez, a se redimir pela negação, a se redimir pela traição, e ali declarar o amor. O Senhor, Ele quer que a igreja declare o amor por Ele, não somente Pedro, não somente o Papa, mas eu e você também precisamos declarar o nosso amor por Jesus, precisamos voltar à experiência, porque assim como um dia você estava no barco e passou a noite inteira sem pescar, e o Senhor Ele chegou na sua vida e você viu que a pesca foi abundante, hoje Ele fará o mesmo, porque o poder dEle é o mesmo, porque Ele continua sendo o mesmo, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele será o mesmo amanhã. Ele é o mesmo ressuscitado. Ele é o mesmo que ressuscitou dentre os mortos. Ele é o mesmo que te ressuscitará. Amém? Nesse último versículo que eu li, quando Jesus diz a Pedro: em verdade te digo, quando eras mais moço, cingiste e andavas aonde querias. Mas quando fores velho, estenderá as suas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Por essas palavras ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. E aí eu me recordo quando Jesus, e foi o evangelho de terça-feira, se eu não me engano, quando Jesus, quando diz para os apóstolos que ele seria entregue, e Pedro declara para Jesus: Senhor, onde fores, eu estarei contigo. Por que não poderia ir contigo? Onde fores, eu estarei junto. Se preciso, darei a minha vida por ti. Aí Jesus responde o quê? Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. Pedro, naquele momento já, ele tinha o desejo de dar a vida pelo Senhor. Ele tinha o coração ardente, porque ele queria aquilo que ele estava falando. Ele estava com o Senhor o tempo inteiro. Tanto que naquele momento que Jesus foi preso, ele desembainhou a espada e cortou a orelha do empregado do sumo sacerdote. Ele queria, ele amava o Senhor. Mas Pedro, ele tinha a sua fraqueza. Ele estava contando com suas próprias forças. Ele estava contando que ele poderia dar a vida pelo Senhor, e por isso ele promete ao Senhor. Mas Jesus sabia muito bem que ele não dava conta. E era como se Jesus dissesse: Pedro, não precisa falar isso, eu te amo. Não precisa falar isso, você vai me negar, eu já sei disso. E como que se o coração de Pedro tivesse: não, mas eu quero dar a vida pelo Senhor. Pedro queria dar a vida pelo Senhor, mas ele não conseguiria. E de fato ele não conseguiu dar a vida pelo Senhor. E agora neste evangelho, quando Jesus ressuscita dentre os mortos, quando Jesus faz com que Pedro tenha toda essa experiência, agora ele diz para Pedro, por meio deste versículo: agora sim, Pedro. Agora sim, Pedro, agora eu ressuscitei dos mortos. Agora sim, Pedro, eu sou a tua força. Agora sim, Pedro, não serás você, mas serei eu em ti. Mas você dará as suas mãos, você será atado, e você será levado. E aí sim, você poderá morrer por mim. Aí sim, você poderá dar a sua vida por mim. Porque não vai ser você dando a sua vida,
por mim. Serei eu, continuando dando a minha vida pela humanidade, em ti. Quando alguém morre mártir, quando havia os grandes martírios na igreja primitiva, dos apóstolos e dos primeiros cristãos até o século III, não era o sangue de homens que estavam sendo derramados, mas era o sangue do próprio Cristo que estava sendo derramado neles, porque um homem não é capaz de dar a sua vida por Deus. Um homem não é capaz de dar a sua vida por Deus por mais que ele queira. Pedro jamais seria capaz de morrer de cabeça para baixo, mas é Jesus que morria nele. Assim como você, meu amado, minha amada, quantas e quantas vezes você teve bons propósitos diante do Senhor? Quantas vezes eu tive bons propósitos? Quantas vezes eu disse que eu morreria pelo Senhor? Quantas vezes eu me entreguei, eu me coloquei diante do Senhor e falei: Senhor, eu entrego a minha vida por Ti, Senhor, eu dou a minha vida por Ti, e quando saí daquele momento eu já cometi pecado. É verdade ou não é que você já fez isso também? E ali você é como se voltasse ali: caramba, eu não vou mais entregar a minha vida pelo Senhor, porque eu não consigo. Você não consegue ainda, você não consegue até hoje, você nunca conseguirá mesmo, mas o Deus que está em ti, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo ressuscitado, que deu a vida por ti, que dá a vida por todos e que dia após dia oferece ao Pai a sua vida por nós, Ele te dará condições de dar a sua vida por Ele. Então não precisa se afobar, não precisa se entristecer. Você terá a alegria de dar a vida por Deus. Não digo num martírio sangrento, talvez sim, talvez não, mas a cada dia, quando diante de uma contrariedade no seu trabalho, na sua casa, naquele momento você acaba cedendo e logo você se arrepende. Talvez amanhã a força de Cristo ressuscitado em ti fará com que você consiga dar a vida por Ele, fará com que você consiga romper com o pecado, fará com que você consiga ter de fato uma vida nova. Porque quando você era moço, você ia por onde querias, mas agora que você já está se amadurecendo, você estenderá as suas mãos para o Senhor, e as suas mãos serão atadas às mãos do Senhor. Porque quando as mãos de Pedro ou de qualquer mártir eram atadas, elas não eram simplesmente atadas umas nas outras, mas as mãos dos mártires, quando eram atadas às mãos de Jesus. Santa Perpétua, quando ela estava no cárcere, prestes a ser martirizada, ela estava grávida, e ela começou a entrar em trabalho de parto no cárcere. Ela seria lançada aos leões, e ela estava ali no cárcere entrando em trabalho de parto, e ela gritava de dor, ela gemia de dor, e doía muito, e deve ter dado alguma complicação, com certeza. Se eu não me engano, o neném ia nascer de 8 meses, então é sempre perigoso e é sempre muito doloroso para a mulher um neném de 8 meses, porque ainda não tem dilatação. Imagine uma mulher encarcerada, o neném pronto para nascer com 8 meses, e a mulher sentindo aquela dor horrível, e um carrasco ao lado dela. E o carrasco dizia: vós gritais agora, gritarás muito mais quando estiveres diante dos leões. Santa Perpétua responde para o carrasco: agora quem sofre sou eu, diante dos leões será Cristo que sofrerá em mim. Isso acontece com Pedro, isso acontece comigo e contigo. Se você hoje não aguenta o sofrimento da sua vida, permita que Cristo sofra em você, porque Ele venceu o sofrimento. O sofrimento que eu e você não conseguimos vencer, Ele conseguiu vencer. E Ele te ressuscita, e Ele te ressuscitará. A esperança dos mártires era essa, a alegria dos mártires era essa, a alegria dos cristãos precisam ser essa.
A alegria daqueles que dão a vida, sabendo que irão ressuscitar para uma vida nova. Dê a sua vida todos os dias, porque todos os dias você ressuscitará. Todos os dias ao acordar será uma vida nova. Todos os dias ao acordar você terá essa nova experiência de Jesus se manifestando a ti e refazendo todo o quadro da sua vida, te fazendo ter uma experiência atual com Ele. Porque a sua experiência com Deus, ela pode ser uma experiência encarquilhada. A sua experiência com Deus, assim como a experiência da igreja com Deus, não pode ser uma experiência encarquilhada, mas ela precisa ser uma experiência renovada a cada dia. É por isso que celebramos a ressurreição todos os anos, todas as semanas, porque a experiência é nova. Nós não relembramos, nós revivemos. E você também reviverá. E você também está revivendo.